Olá! Anteriormente nós conversamos um pouquinho sobre a obra do Norbert Elias, o livro escrito por ele chamado Sobre o Tempo. E nós comentamos, foram 2 lives em que nós traçamos um panorama rápido desta obra, nós comentamos que no entendimento de Norbert Elias e no modo como ele traz para a gente essa dimensão, a ideia do tempo é entendida como sendo um processo construído, instituído pelas mais diversas sociedades, o que significa que, na verdade, o modo como nós lidamos com o tempo é reflexo da sociedade na qual nós estamos inseridos. Se você quiser dar uma olhadinha nesses vídeos, tem uma playlist aqui no nosso canal que se chama Livros. Daqui a pouco outros livros virão se juntar a ele. Mas dentro dessa discussão, o que define o que é o tempo? É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre alguns exemplos de definição, de entendimento, de organização do tempo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Se você achar interessante, compartilhe os nossos vídeos, curta, faça os seus comentários. Se não concordar, comente também. Serão muito bem-vindas todas as participações. Quando nós buscamos esse entendimento do tempo ao longo da história, nós mencionamos anteriormente que, na verdade, tudo vai se iniciar a partir da observação dos fenômenos da natureza à nossa volta. É assim que, dependendo do modo como o povo do qual eu faço parte lida, por exemplo, com a natureza, com a agricultura, com o pastoreio, ou com a necessidade de entender os fenômenos da natureza à minha volta, observando o céu, observando as estrelas, observando a passagem do tempo, tudo isso vai fazer com que eu organize a minha vida, com que eu estruture a minha existência, ou a existência da comunidade a que eu pertenço, dentro de um sistema muito claro. E entendendo assim, é curioso algumas dúvidas e algumas colocações que a gente vai trazer aqui, do tipo, o que é mês? O que é semana? Quando que começa o dia? Quando que termina o dia? Porque nós, aqui no Ocidente, entendemos que todo dia começa às 0 hora e vai seguir até às 24 horas do dia seguinte, é no meio da noite. Só que, por exemplo, os judeus entendem que o dia começa no entardecer. Quando a primeira estrela aponta no horizonte, é o início do dia para eles. E esse dia vai se encerrar quando o sol, se põe e a primeira estrela está surgindo no dia seguinte. Entende como é que o entendimento... Entende como é que o entendimento não ficou muito legal, não. Vamos reconstruir essa frase. Dá para perceber como que o entendimento construído por nós em torno desses fenômenos é que vai definir o nome que a gente dá para as coisas? É importante a gente pensar nisso. O que é um mês? Ah, é o período de 30 dias? Ou 31 dias? Pois é, entre os maias eles não tinham só um calendário, eles tinham, na verdade, 3 entendimentos diferentes em torno do tempo. O entendimento de um ciclo mais longo, que teria se iniciado por volta de 3.000 anos antes de Cristo e que duraria, esse último ciclo, pelo menos, até o ano de 2012. Mas existe também um calendário, que é o calendário da agricultura, que tem exatamente 365 dias. Como que eles chegaram a esses cálculos a gente não entende muito bem ainda. Mas esse ano era dividido numa série de meses com duração diferente dos meses que a gente entende. Não eram meses de 30 dias, ou de 28 dias, ou de 31 dias. A contagem desses ciclos era diferente. Ainda para os maias existia um calendário religioso, que não tinha 365 dias, na verdade tinha 260, e era composto por 13 meses de 20 dias, o que seria mais ou menos equivalente ao período da gestação humana, porque eles entendiam que seria o processo, de gestação da vida e se refletiria nas escolhas importantes a serem feitas por aí afora. O que são as estações? Quem diz que tem que ser só primavera, outono, inverno e verão? Os egípcios trabalhavam com a ideia, da estação da inundação, a estação onde vai ser possível ser feita a semeadura dos grãos e a estação da colheita. Eram 3 ciclos
e o ano se dividia dentro desses 3 ciclos. E quanto tempo que vai durar cada um desses anos? Da mesma forma que quanto tempo que vai durar cada um desses meses? Os meses vão ser pautados pelo modo como eu vejo hoje no Ocidente, ou eles vão ser definidos pela duração do ciclo lunar, que é em torno de 28 dias. O que é o ano? O ano vai durar quanto? Entendem que são muitas perguntas? E é por isso que a gente trouxe alguns desses pequenos exemplos, para a gente se situar dentro desse conjunto que é muito mais amplo. O calendário dos judeus, ele é um calendário que a gente chama de lunisolar, porque são meses formados, né, pelo número de dias que compõem o ciclo lunar, e o ano é composto por esse movimento em torno do Sol. Só que os anos podem ter 12 ou 13 meses, depende do entendimento, né? Depende da organização que for feita a cada período. Esse é um calendário que funciona já há aproximadamente uns 5.000 anos. E quando que começa a contagem desses tempos? Quando que começa a organização disso tudo? Pois é interessante. Para os judeus, começa no período, ou na data, vamos dizer assim, né, que Moisés teria dito que foi feita a criação do mundo, que é aquela descrição que a gente tem lá no livro Gênesis de Moisés, o primeiro livro da Bíblia. Para os muçulmanos, o entendimento é um pouquinho diferente, porque a contagem do tempo deles tem como ponto de partida a fuga de Maomé para a cidade de Medina, e é conhecido pelos muçulmanos como sendo a Hégira. Isso aconteceu no ano do calendário nosso ocidental, que a gente dá o nome de 622. E para eles também os meses são meses lunares. Peraí, Rogério, que história é essa de que isso aconteceu no ano em que nós damos... Peraí, tá um pouquinho confuso isso. Pois é, lá atrás, quando a gente falou do tempo, nós brincamos um pouquinho com uma possibilidade. Eu estou no 48º ano da minha vida de Rogéria, que coincide, por exemplo, né, vamos entender dessa forma, com, se eu fosse olhar outros parâmetros, com o 13º ano da vida da minha filha. As contagens, elas vão ter sempre marcos estabelecidos. Geralmente, nesses casos em que a história religiosa anda muito junto da história política e econômica dos povos, a base é considerada uma só. Por isso, os muçulmanos estão no ano tal do início da religião muçulmana, do início dessa trajetória religiosa profética de Maomé. Para os judeus, nós estamos no ano 5.000 e tanto da criação do mundo. Se a gente for olhar, todas as civilizações trazem um pouco desse tipo de entendimento também. É como se fosse, por exemplo, nós estamos no ano tal do reinado do rei tal. E aí as pessoas vão fazendo essa contagem. E aí a gente tem um ponto interessante para a gente pensar. Muitas vezes, quando as pessoas quiseram, né, ao longo da história, romper com parte daquela história que estava em andamento, interromperam de algum modo aquele calendário e propuseram algum tipo de leitura diferente. Na Revolução Francesa foi feito exatamente isso. Existia o calendário revolucionário. Como eles estavam rompendo com aquela tradição da Igreja Católica, que no entendimento dos revolucionários era apoiadora incondicional da nobreza, que eles queriam combater pelos abusos que ambos, né, em que ambos estavam envolvidos, eles romperam com esse calendário que a gente chama de gregoriano, e a partir daí eles fizeram uma outra leitura. O ano passou a ser contado a partir daquele ano da Revolução. Mudou, inclusive, o nome dos meses, e os meses passaram a ser relacionados, os nomes desses meses, a fenômenos da natureza, porque existia uma tentativa também de romper com todo o dogmatismo religioso e de se abraçar àquilo que a ciência, que a natureza trazia, no entendimento de que essa era a parte racional que deveria ser seguida. São construções humanas. O que os autores trazem para a gente é exatamente isso. A organização dos nossos calendários são formas de nós conseguirmos organizar o nosso tempo para que a gente possa também organizar as atividades das nossas vidas. E isso é muito interessante. Por isso, a leitura que a gente faz dos calendários, ela é tão diferente, assim
como a gente pode perceber. As culturas vão cada uma delas, né, as civilizações vão cada uma delas apresentar uma contagem dentro daquilo que é significativo para elas. Nós estamos hoje no ano de 2023 da era cristã. Lá atrás, no século XVI, o Papa Gregório, ele olhou fica meio estranho, né? Mas vamos falar simbolicamente assim, ele olhou para o passado e tentou reconstruir, com a ajuda, né, de outros intelectuais, de outros sábios, de estabelecer uma contagem do tempo que teria início na vida de Jesus, no nascimento de Jesus. Como que isso é feito? Como que eu olho lá para trás e defino, lá foi o ano tal? Hoje eu estou com 48 anos. No ano passado, o que eu fiz? Aconteceu isso. E 2 anos antes, aconteceu isso. E aí eu vou remontando. Tantos anos antes foi o nascimento de fulano, que estava na época do outro ciclano, o pai dele. Sabe, como se eu fosse fazendo uma montagem, uma contagem regressiva da minha existência, até tentar chegar, por exemplo, com notícias, né, de registros de governo, de reinados, de questões que eram trazidas pelos registros, pelos anais da história, assim que a gente fala, né? Através desse levantamento, eles chegaram nessa data possível do nascimento de Cristo. E é por isso que hoje em dia, alguns estudiosos levantam a possibilidade de que tenha havido um pequeno erro nessa contagem, que o ano que a gente fala que seria do nascimento de Jesus seria o ano em que, na verdade, ele já estaria talvez com os 3 anos de idade, porque é uma convenção, é um entendimento feito por pessoas sobre um determinado evento para que possa dar sentido à sua organização, à sua vida, à sua sociedade. Eu sei que parece confuso, mas a gente precisa de vez em quando de jogar algumas questões assim para deixar uma pulguinha atrás da orelha. Com o tempo isso daí vai ficar mais claro para a gente. Por hoje a gente fica por aqui. Beijo!